Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para um quadro Saúde Financeira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a psicologia do investidor. Só que acho que para começar, interessante a gente dar uma lembrada aí como é que foi esse ano, foi um ano meio caótico, né? Olha só, o que a gente passou nesse ano, né? Se a gente parar para pensar lá no início do ano, como é que a gente iniciou 2020? Com muitas expectativas, não foi? Acreditando que o Brasil ia desempenhar muito bem, por exemplo, esperando reformas, a gente veio de um 2019 bastante interessante e um 2020 muito promissor, o que você esperava. E assim foi janeiro até mais ou menos a metade de fevereiro. Após esse momento, a gente começou a mudar esse cenário, né? Veio a pandemia, né? E foi ali, não estava presente de forma expressiva no Brasil ainda, mas nós sentimos no mercado financeiro, exatamente ali em fevereiro e março, uma corrida, né, por liquidez, onde todo mundo acabou buscando venda de ativos e levantar recursos porque não sabia o que ia acontecer ali pela frente. A gente tinha muitas incertezas ainda em relação ao nosso futuro, né, em relação ao que ia ocorrer e qual que era exatamente o tamanho dessa pandemia, o tamanho da bomba que a gente tinha ali pela frente, né? E a precificação foi bastante negativa e rápida, né, para baixo. Depois de março até mais ou menos metade de agosto, a gente teve um cenário positivo de recuperação, né? A gente passou por meses muito interessantes, especialmente nos ativos de risco, inclusive onde muitos investidores aproveitaram, né, esse momento, tanto para recuperar ou mesmo para ter ganhos, né? Por exemplo, quem estava fora da renda variável antes daquele pico de queda lá que foi exatamente fevereiro e março. Aí ali em agosto a gente começou a ter um novo cenário novamente de mais incerteza. E essa incerteza veio por consequência de eleições, por consequência de, por exemplo, no Brasil aqui o risco fiscal que nós começamos a aumentar muito por conta dos estímulos que foram dados à economia, e essa incerteza fez com que o mercado andasse de lado. Tanto o mercado de renda variável como o mercado de renda fixa, né? Onde nós tivemos muitos ativos que sofreram por conta desse risco Brasil. Já em novembro, nós começamos daí a ter uma expectativa muito positiva com as vacinas, né? Uma esperança renovada, e a renda variável subiu primeiro, né? Veio na frente. E o risco Brasil, por exemplo, o risco fiscal brasileiro, ele permaneceu ali a dúvida sobre o que ia acontecer com o nosso fiscal no longo prazo por conta desses gastos com os estímulos econômicos lançados pelo governo. Já agora, no mês de dezembro, o que nós tivemos? O prosseguimento desse movimento de alta dos ativos de risco e, consequentemente, no Brasil também, aí, uma melhora nessa situação do risco fiscal, né? Então, a expectativa por reformas no próximo ano trouxeram exatamente uma melhora também para os títulos públicos. Então, dezembro está se configurando como um mês muito bom, tanto para a renda variável quanto para a renda fixa, não é? Muito bem. Então, nesse ano nós passamos por uma euforia, para um pânico, para uma euforia novamente, para dúvidas e agora por um período de esperança. E como é que vai ser 2021? O que nós vamos esperar para 2021? Qual que é o cenário que vai prevalecer aí? Porque hoje nós ainda temos dúvidas sobre o que vai acontecer, né? Com a pandemia tendo essa expansão aí, nesse período que antecede a vacinação. Será que a vacinação vai ser eficiente? Será que nós vamos ter realmente um período bom para a economia a partir do primeiro trimestre do próximo ano? São dúvidas, né? E no que você acredita? Aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre a psicologia do investidor. Existem dois vieses muito interessantes que nós vamos comentar aqui. O primeiro viés que nós temos, né, todo mundo tem, é exatamente o viés cognitivo da ancoragem. O que é esse viés cognitivo da ancoragem? Na verdade, o próprio nome diz, é exatamente o fato de você ancorar toda a tua percepção de mundo em uma realidade passada. Por exemplo, assim, eu peguei e olho para trás e vejo assim, eu só enxergo, por exemplo, o cenário de queda da bolsa lá no início do ano. E para mim, lá em março, fevereiro, e para mim o cenário de queda, eu tenho só isso fixo na minha memória e eu não consigo perceber a realidade que cerca, que é exatamente o que aconteceu nos meses posteriores, logo após a março, e agora, novembro e dezembro, onde você teve uma ascensão aí, né, nos resultados por conta da renda variável, né, por conta dessa expectativa futura que o mercado trabalha.
Então, o princípio da ancoragem, um outro exemplo que você pode ter é exatamente em relação à poupança. Qual que é a crença que nós temos na poupança? Que a poupança é um bom investimento, é isento de imposto de renda, e ele já foi, né? Já foi um bom investimento. Mas hoje, se você parar para pensar, a rentabilidade que ela está apresentando, ela permanece com isenção de imposto de renda, tudo bem, só que hoje a rentabilidade da poupança, ela tem ganho real negativo, porque ela não consegue suprir a desvalorização do dinheiro, a inflação, né? Então nós temos que cuidar com essa percepção em relação aos ativos também, né? Nós precisamos entender e abrir um pouco a mente em relação a essa situação. Esse viés da ancoragem, vocês sabem que todo dia quando vocês passam nas vitrines das lojas, vocês percebem isso. Vocês já não passaram por uma loja que, por exemplo, fazia o seguinte, ele coloca lá o preço antigo e coloca o preço novo, né? E às vezes ele te convence de uma compra sem argumento nenhum, simplesmente colocando um preço que supostamente era o preço antigo e, vamos supor, um preço novo. Aí você olha, melhorou o preço, mas será que melhorou mesmo? Você tinha realmente essa informação anterior ou você está só se ancorando ali num selo anterior de preço? Né? Existem algumas experiências também que se fazem em relação a esse princípio da ancoragem que mostram exatamente e que inclusive orientam alguns processos de venda, né? E, na verdade, viciam a nossa percepção da realidade. Então, esse é um dos princípios que nós temos que cuidar, um dos viés cognitivos que nós temos que cuidar, a ancoragem. Fixar no passado e só enxergar aquele passado como sendo a realidade, inclusive, futura, né? Então, temos que cuidar, temos que perceber e conseguir captar informações diferentes daquela realidade que nós passamos, né? Nós não sabemos o futuro. O segundo viés, que de certa forma até está relacionado, né, com esse viés cognitivo da ancoragem, é o viés cognitivo da confirmação. E o que é o viés cognitivo da confirmação? É aquele viés onde você se cerca de informações que apenas confirmam a sua crença. Então você tem lá um arcabouço de fatos que são apresentados e você tem as suas crenças. E você passa a enxergar somente aonde as tuas crenças batem com os fatos. E você ignora todos os demais itens que são apresentados em estudos, na mídia, etc. Ou seja, a gente ignora outras situações diferentes daquela que nós acreditamos, né? Esse é o viés cognitivo da confirmação. E todos nós passamos por ele. O que nós precisamos é cuidar com esses dois vieses. Quer ver dois momentos aqui que no mercado financeiro você teve esse viés da confirmação? Se a gente parar para pensar, lá em janeiro e fevereiro, que o mercado estava de alta, né? O que nós tínhamos? Nós já tínhamos o vírus, né, se espalhando pelo mundo. Mas a maior parte dos investidores, né, grande parte, nós ignoramos esse cenário negativo. Nós não enxergamos aquele perigo que estava iminente ali com a pandemia, né? E nós enxergávamos apenas as notícias positivas para o mercado. E daí veio o pânico quando isso se instaurou efetivamente como pandemia, né? A gente ignorou os riscos daquele vírus, seja por quem estava avaliando ele lá atrás, não, é só uma gripezinha, é só está controlado, não vai se espalhar mundialmente falando. Então, e a gente passou a ignorar alguns cenários que estavam demonstrando exatamente a formação de uma pandemia, né? E depois ali em março aconteceu a mesma coisa, só que foi no sentido inverso, né? Em março ele despencou, caiu demais e muita gente ficou com medo do investimento daí, né? Ou até se desfez num período de queda, porque só estava conseguindo ver as notícias negativas sobre o cenário mundial e não conseguia perceber, às vezes, até aquela sinalização que já o mercado estava dando de que aquele movimento foi excessivo. E depois justamente veio o movimento de correção posterior, né? Ou seja, aí a gente teve que cuidar. Qual que é a melhor forma, então, de você tentar se precaver desses dois vieses cognitivos, tanto da ancoragem quanto da confirmação? É se munir de informação e cuidar para não fechar a mente para ideias diferentes, né? E daí quando você trabalha os seus investimentos, a melhor forma é exatamente você trabalhar com diversificação. Eu trabalhar com várias visões diferentes de mercado, não me fixar apenas em uma ou só na minha própria percepção, né? Essa diversificação de investimentos, essa diversificação de visões é o que protege você no longo prazo.
Legal, pessoal? Mais um assunto aí para pensar. Busque informações, fique com a mente aberta para novas visões e vamos ter um excelente 2021. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.